Bem, vamos lá. A próxima aula, nossa, mais uma aula, na verdade, né? Falando aqui sobre a Europa, espaço econômico. No caso aqui, nós estamos dando início ao segundo capítulo, né? E já vamos tratar sobre essas questões econômicas da Europa. A gente viu a questão da regionalização nas últimas aulas, né? A Europa dividida entre a Europa oriental, ocidental, setentrional e meridional, né? Então, lembrando aí quais que são essas colocações aí. E eu que sou o professor Ivan Lima aqui, marcando presença com vocês, tá certo? Então, olha só. Nosso objetivo aqui, hoje, com essa aula, é revisar um pouco dos fatores históricos e socioespaciais relacionados ao avanço industrial, né, da Europa, conhecer as características socioeconômicas dos países europeus, da Europa Ocidental, e nós vamos entrar um pouco aí na questão da Europa Setentrional também, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí nós temos aqui já um pouco do histórico da industrialização da Europa. Olha, essa imagem ela retrata como que era mais ou menos a situação de trabalho, né? O trabalho manual, mesmo que forçado lá na Europa, até ali no final da Idade Média e tal. Mas aí avança esse período, chegando aí no século 17, 18, começa a sair do processo de manufatura, né? As pessoas deixam de fazer tudo à mão mesmo, praticamente, e vão começar a usar os meios que começaram a ser desenvolvidos, principalmente na indústria têxtil, né? E essa indústria têxtil ela passa por um processo de formação com a prática do tear, de de algumas formas, a tecelagem do uso do algodão em si e tal, isso vai avançando, chegando ali na questão da indústria automobilística já hoje, de um modo mais atual, porém isso passa por um processo lá da transformação da máquina a vapor, o motor que depois vai gerar, vai ser transformado em um motor a combustão, a queima de combustíveis, né? E esse combustível, principalmente combustíveis fósseis, isso vai passando por processos transformadores, né? Então, olha só, uma máquina aqui que usou o processo de primeiro a máquina a vapor, né? Um motor que era movido aí, na verdade não era nem um motor, era um processo de queima para fazer com que gerasse a energia para esse veículo de transporte aí fizesse a locomoção do pessoal, né? E depois ele passa por um processo que é o que eu já falei para vocês das forças motrizes aí do motor praticamente. A Europa Ocidental, então já entrando aqui na Europa Ocidental, uma economia desenvolvida, vamos falando logo de cara de onde começa isso, que começa lá no Reino Unido, né? Essa industrialização, ela começa na Inglaterra, e por ela começar na Inglaterra, ela pega toda essa parte aí do Reino Unido, né? E todos os países do Reino Unido vão sofrer alterações aí de acordo com a evolução desse processo, né? E hoje nós já avançamos muito, né? Todo mundo avançou muito após o processo de industrialização. Então, tratando aqui da questão dos modos de produção atual, no Reino Unido se destaca, né? Principalmente pela questão da indústria a automobilística, a indústria aeronáutica, a indústria aí de todos os bens com relação a fatores energéticos que têm uma grande produção de energia, por também o território europeu ser bastante cortado por vias elétricas e vias hidroelétricas, né? Rios que podem ser facilmente transformados em fornecedor de energia elétrica, em produtor, na verdade, e tem um grande fornecimento de energia elétrica na Europa como um todo, né? E com relação ao Reino Unido, esse processo de industrialização está mais para cá, para a região sul, né? Aqui
Vocês vão ver o nome de alguns países aqui, algumas cidades, quer dizer. E aí, essa concentração está aqui da região sul à região central do Reino Unido como um todo, né? Então, isso é fruto ainda do processo de industrialização lá do século XVIII, porque hoje não é mais só a Inglaterra que é industrializada, não, isso se dispersou pelo mundo todo, mas aí nós estamos tratando aqui especificamente da Europa. A gente também traz a questão da Alemanha, que a Alemanha é um dos países mais industrializados do mundo, aí, junto aos Estados Unidos, a China, o Japão, né, uma das grandes potências econômicas, e ela também se destaca na Europa, muito da Europa uma grande potência. Dessa parte que nós estamos falando, né, a Europa ocidental, olha só, o grande potencial da Europa hoje, da Alemanha, é também o setor automobilístico, o setor aeronáutico, né? E aí vem a questão da produção dos gás, de gás, toda a matéria-prima que é encontrada nesse território todo aqui, esta matéria-prima que facilita com que o processo de industrialização chegue, né, a exploração de mão de obra. Esse processo de industrialização vai crescer porque tem mão de obra qualificada, né, nesse caso aqui já, são mão de obras qualificadas e diminui a quantidade de pessoas no setor fabril, porém, eu tenho também uma educação lá em alta qualidade que vai favorecer com que a população desse país seja uma população com acesso ao processo de produção, né, ao mercado de trabalho. Então, quase todo mundo trabalha, tem seus meios de produção, meios de vida, tá? E aí, com relação a isso também, eu trago aqui a França, que se industrializou aí já no século XIX, depois, né? A França se industrializou um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e como uma ajuda específica aí dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, tem um processo ali de reconstituição de alguns países que foram devastados como uma forma de financiar estes países através de um plano de ação, um plano emergencial de ajuda, porque os Estados Unidos ele visa capitalismo, né, o grande capital. Então ele empregou capital nesses países e dentre eles foi a França, né? E a França vai se industrializar ali após o período com a inserção do Plano Marshall dos Estados Unidos, que vai ajudar. E olha só, a região norte e leste aqui são as regiões mais industrializadas. Hoje a França está dentro de um processo junto com a Alemanha da robotização, do processo de industrialização mais a indústria refinada mesmo, né? E os eletroeletrônicos, a indústria farmacêutica, entre outros. E aí nós temos aqui um panorama desses países da Europa Ocidental com os dados socioeconômicos. E nesse panorama nós temos o destaque da Alemanha, né? Com relação ao, ao quantitativo, né? Nós temos aqui a questão da agricultura, da indústria de serviços, e quem se destaca melhor nisso tudo é a Alemanha. Sabe por que, a gente vai ver quem que se destaca melhor? Quando eu vou bem para cá. Ó, PIB é o produto interno bruto. Quem tem o maior produto interno bruto, maior renda em bilhões de euros total é a Alemanha, tá? Aí, outro fator que vai me dizer se isso é verdade é quando eu trago para cá. Mas isso aqui é quanto eu tenho per capita, quer dizer, por pessoa, produto interno bruto por pessoa. 50, 50.800 por pessoa. Aí vem bem para cá, em Luxemburgo eu tenho 105.100 por pessoa. Mas aí Luxemburgo é bem pequeno, né? Ele tem uma área bem menor, diminui o número de pessoas e aí a renda é lá em cima e tal, então tem essas diferenças aí
eu venho para qualidade de vida, que é o que vai medir a qualidade de vida das pessoas, o índice de desenvolvimento humano. Quem tem o melhor é 9,36 ou 9,44? 9,44, né? É quem? A Suíça. E aí, esse melhor índice de desenvolvimento humano aqui está ligado a saneamento básico, à saúde, à educação, à segurança. E, além de tudo isso, né, todos os países da Europa estão aqui, ó, na casa do 9, tudo um próximo do outro. Por que na casa do 9? Porque o IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, é medido de 0 a 1. Então é 0,5, 0,7, 0,8. O Brasil está ali na casa de 0,78, né? E aqui na Europa está lá na casa do 9, já beirando ao excelente, né? Então, vamos lá. Europa setentrional com relação aos recursos naturais e a economia, né? Tratando da Europa setentrional, eu tenho os países nórdicos e os países bálticos, que vocês viram no conteúdo passado, né? Então, os países nórdicos e países bálticos relacionados à sua localização. Os países nórdicos eu tenho principalmente aqui trazendo como destaque a Suécia, né? Isso aqui eu trouxe dessa forma de texto. Para você que não tem livro, já dá uma pausa aqui no vídeo, pausa aí, dá uma lida, anota, tá bom? Então eu não vou poder ler isso aqui tudo, mas aí eu vou dizer que a Suécia se destaca na questão dos países nórdicos com relação a maior concentração industrial, né? E também tem a Noruega que se destaca aí pelo setor secundário, que apresenta cerca de 45% da riqueza. O setor secundário, gente, é o setor de indústria, tá? Primário, só para lembrar lá do sexto ano, tá? É o setor primário, agricultura, lembra aí? Isso. O setor de base, agricultura, que vai ser base da matéria-prima, através do extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal. Então, a agricultura e o extrativismo aí, e no setor secundário nós vamos ter a questão da a indústria que vai pegar essa matéria-prima e transformar em bens de consumo, tá? Aí, gente, a gente dá mais um passo aqui à frente. Vamos para os países nórdicos, que são principalmente quem se destaca nos países nórdicos são a Dinamarca, né? Também não vou ler isso aqui para vocês, dei uma parada no vídeo aí, anotem, façam algumas anotações. A Finlândia e a Islândia, né? Todos eles têm seu potencial econômico muito de alta qualidade. Nós estamos falando de países setentrionais, né? Países da Europa que estão bem desenvolvidos. E aqui eu tenho uma imagem da principal produção que tem nesses países, falando que lembrando que setentrional é um pouco mais para a parte norte, já se aproximando do Polo Norte, né? Então, características climáticas bem frias, né? Congelando algum período do ano, chegando a congelar. E essa vegetação aqui, eu não vou falar dela para vocês, não vou falar que ela é conífera e tal, tal, mas que eu vou falar que o pinheiro, que é uma dessas vegetações, ela é muito usada para a indústria de papel e celulose, transformação de papel e celulose, além de movelaria, que é o potencial, um dos potenciais grandes desses países, tá? E os países bálticos, nós temos também a questão que eles também são bem elevados. Dentre esses três países que se destacam aqui, tem a Estônia, né? A Estônia, Letônia e a Lituânia são os países bálticos que vão se desenvolver, né? Eu coloquei esse monte de texto aqui, não tem como ler. E vocês dão uma pausa lá e façam o seu resumo lá
e postem nos comentários, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, abraço a todos, até a próxima.